Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui da parte de Deus para aprendermos, através dele, a sua palavra. Amém, queridos? Amém. Nós, nessa oportunidade, iremos, através da primeira carta de Paulo aos Gálatas, temos um tema que é a defesa da justificação pela fé, ou seja, defendendo a transformação, a salvação de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Bem, aqui em Gálatas, logo no início, Paulo dá a sua credencial, que diz assim a palavra do Senhor, na Bíblia Thompson. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Na Bíblia NTLH, que é a nova linguagem, diz assim: Paulo, escreva esta carta em eu, que fui chamado por ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Bem, queridos, Paulo aqui mostra a sua credencial, ou seja, ele quis dizer que ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Ele para ali estar e para, através do Espírito Santo de Deus, mostrar a cada um que não existe inconstância, não existe a maneira de estar com um pé aqui, outro pé ali, um pé dentro da igreja, outro fora, não. Ele quis dizer que a única fé que salva, que restaura, que transforma, que muda é Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Porque os Gálatas, que eram celtas na galáxia, eles foram ensinados por Paulo e ali se renderam ao pé de Jesus. Só que eles começaram a ficar indecisos e a querer andar por outro caminho, usando a circuncisão, que era a lei, ficar aprisionado talvez pela lei. Paulo disse que não era assim, não era esta maneira, não era este caminho. Vamos discorrer aqui. No versículo 2, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele foi logo claro aqui, quando ele diz assim: para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, está muito claro aqui quando Paulo disse que já naquela época se viria no século mau e que a única saída era Jesus. E quando ele disse aqui muito claro de que Jesus, ele se deu a si mesmo pela nossa vida, pela nossa liberdade em Cristo.
que Jesus Cristo era o único que nos daria liberdade para estarmos nele e andar na sua presença e darmos frutos em Jesus. Aqui ainda no versículo 5, ele diz assim: a quem seja glória para todos sempre. Amém. Com relação a Deus. E no versículo 6 em diante, vamos ver aqui a inconstância dos Gálatas. O que é a inconstância? Não se definiram, não estavam definidos na presença de Deus, de conformidade com a graça e o amor de Jesus Cristo. E diz assim Paulo diz assim, muito claramente, deixa eu ver aqui o versículo 6, se não me engano. Aqui na Bíblia Thompson diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Na Bíblia NTLH, que é uma linguagem mais clara, diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça em Cristo. Estão aceitando o evangelho. Meus queridos, é constante hoje, nesse século 21, quando muitos que receberam a graça de Deus e o ensinamento da palavra do Senhor, agora por não se alimentar da palavra, não se aprofundar na palavra, se deixam levar por qualquer um aí que queira lançar os seus falsos fundamentos, né? Dizendo que são sábios para de ensinar aquilo. É mentira. Nós temos que estar sempre apegados à palavra e com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos ensina, nos guia e nos orienta. E aqui estavam os Gálatas aqui já tentando andar por esse caminho totalmente diferente, como disse Paulo, perigoso. Diz aqui no versículo 7: o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Alguns que vos inquietam, muitos que aproveitam a inconstância, a insegurança de alguns por aprofundar a palavra do Senhor e levaram a caminho diferente, a evangelho diferente. O 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Em outras Bíblias diz: seja anátema. Falou muito claro quando ele diz que se algum anjo do céu, por acaso, ele fez uma comparação, vier anunciar outro evangelho, não aceite não, que é falso, é maldito. O certo e o correto é o que vocês aprenderam, é o que vocês receberam em Cristo Jesus. O 9 diz assim: assim como já o dissemos, agora de novo também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, será amaldiçoado. Ele completou no 9, no 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? É quando ele diz aqui que alguém dos Gálatas estão deixando se levar por homens, estão agradando a homens, estão se deixando levar por sugestões perigosas, erradas. Aí ele pergunta: estão agradando a Cristo dessa maneira? Está aqui. No 11, ele diz assim, não sei se nós temos aqui
o versículo 10, ele diz aqui no 11, na Bíblia NTLH: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Ele quis mostrar que o que eles estavam caminhando, que receberam a graça, conheceram a verdade, agora estavam tentando andar por uma invenção, por uma criação dos outros. Vamos para o 12, quando ele declara, diz assim: peço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, como disse no 11, no 12, não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Aqui no versículo 2 ele diz que mostrou a eles que o que ele recebeu não foi de homem, foi pela revelação de Cristo na vida dele, e que todos deveriam permanecer com esta revelação de Cristo, do Espírito Santo em sua vida, e caminhar. Não ficar dessa maneira. Infelizmente, muitos, por não conhecerem a palavra, andam tomando aí de outras águas, que é perigosa. Aqui no versículo 13, não se preocupem não, sei que estão aí com a Bíblia de vocês, né? Vão comendo aí, e depois, quando terminar este vídeo, pega a sua Bíblia aí, vá pedir a Deus mais entendimento, você vai aprender, vai se aprofundar mais, vai ser muito bom para você. Diz aqui o versículo 13: pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo aqui começou a falar quando ele perseguia o povo de Deus. E agora o Espírito Santo de Deus é quem o guiava, é quem o orientava numa vida nova. E disse assim: vocês sabiam a minha vida pregressa, né? E agora eu não estou nisso mais não. É verdade? Está aqui. No versículo 14, ele diz assim: é na minha oração, é na minha nação, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele quer dizer que ninguém deveria mais estar na tradição dos seus pais, não. Era continuar em Cristo. O 15: quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele aqui começou a tomar conhecimento que era escolhido desde o ventre da sua mãe, e que agora era através da graça do Senhor Jesus Cristo que ele estava vivendo e convivendo, e que todos o seguissem também. 16: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Quando ele disse que foi separado por Deus vindo da sua mãe, agora no versículo 16, ele falou que com certeza agora iria falar sobre Cristo, revelar o seu Filho, revelar o Filho de Deus, falar sobre ele, o que ele fez na vida dele e o que ele tem para fazer na vida dos outros, né? Que coisa linda, né? Eu vou ler de novo aqui, olha, diz assim, olha: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Quando ele foi separado por Deus, ele já tinha um compromisso de falar de Jesus, de falar sobre
as maravilhas que ele fez, que ele podia fazer por cada um. E começou a mostrar que esse era o caminho, não era o outro que estão tentando agora cair fora do Evangelho. E diz aqui assim, depois passados o 18, 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele disse que estava acompanhado de servos de Deus, não era de nenhum outro homem que estava tentando dizer alguma coisa a ele que não fosse a palavra de Deus. E diz aqui no 20, ora, acerca do que eu vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Ele quer dizer, em outras palavras, que o que eles estavam recebendo era mentira. E que eles estavam falando a verdade, não era o que eles estavam tendo influenciado por outras pessoas. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas aí estão sendo influenciados por pessoas que não têm nenhuma estrutura, não tem nada de Deus. Aqui ainda no versículo 21, depois foi para as regiões da Síria e da Cilícia, que era na Galácia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinham ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. Ele fala agora do que ele era conhecido. Ele agora era conhecido como aquele que levava a palavra de Deus. Como ele diz aqui, coisa linda, né? Olha aqui. Aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé. E Paulo diz muito claramente que é através da fé em Cristo Jesus que devemos trilhar para andar na presença dele e conseguir suas benesses e termos uma vida nova e um cântico novo. Não titubear, não tentar enganar as pessoas que estão corretas, que estão no caminho certo, não. Com certeza eles tomaram um outro evangelho falso e não verdadeiro. Aqui, para concluir, no versículo 24, ele diz assim, e glorificavam a Deus a meu respeito. E que aqueles que lá estavam, muitos que estavam agora na galáxia, glorificavam a Deus pela transformação de Paulo, que antes perseguia o povo de Deus, mas que agora falava da sua fé em Cristo. Bem, queridos, não sei se expliquei bem aqui o que Deus me deu a respeito de Gálatas. Você lê novamente aí na sua Bíblia. E eu quero deixar um conselho aqui para você com uma palavra. Não se deixe levar por muitos que dizem que são sábios, que estão baseados em isso, em aquilo, em teologia. Não se deixe levar. Faça como disse Paulo certa feita. Eu sei o Deus que tenho crido. Saiba com convicção que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Que é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos deixa irmos sempre pelo caminho certo. Não é por nada que venham acrescentar, a tornar belo, bonito, com muitas palavras bonitas, que venha a induzir você a tomar outros caminhos.
mas que com certeza Jesus Cristo, através da sua graça, é aquele que nos cobre, é aquele que nos transforma, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, que nos provém, que nos livra e que nos salva, como ele disse no início do livro, deste mundo mau. Não existe outro Deus, a não ser esse Deus maravilhoso, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Bem, meus queridos, Deus abençoe a todos por terem me escutado e que outra oportunidade que Deus me der, estaremos aqui para orientar a todos através de Cristo. Falarmos da verdade e não da mentira, como disse Paulo, que muitos se deixam levar. Deus abençoe.